de Deus no penúltimo versículo da Bíblia. Apocalipse 22, 20. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, em algumas Bíblias deve dizer assim, né? No finalzinho: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é isso? Então, essa expressão, vem, Senhor Jesus, é uma oração dirigida a Deus Filho, a Jesus Cristo. Ela aparece duas vezes na Bíblia, aqui e em 1 Coríntios 16, 22. Vocês estão me ouvindo bem? E desde o primeiro século da era cristã, os crentes vêm orando para que Jesus volte. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. E até agora ele não voltou. Muitas gerações, uma geração na Bíblia pode englobar um período de 40 anos ou de 70 anos, depende do contexto. Então muitas gerações oraram, muitas gerações de cristãos oraram e não tiveram a resposta dessa oração. A nossa geração pode ter, pode ver Jesus voltar, né? Ou pode não ver também, depende da vontade de Deus, dos planos de Deus Pai. Então, hoje vamos ver um pouco sobre, como o Fabiano falou, a doutrina das últimas coisas, ou doutrina dos últimos acontecimentos. Que bicho é esse e o que é que nós temos a ver com isso? Eu tenho aqui 4 páginas, vou falar tudo que tem aqui, mas vou deixar essa apostila aqui para vocês, para quem quiser xerocar, ter depois. Não se preocupem não, porque eu vou ler muitas passagens, vou falar muitos pontos. Quem quiser copiar, fica à vontade, mas quem não quiser, estou gravando o áudio, vou deixar essa apostila com vocês aqui, tá bom? Bem, então, existe a teologia sistemática. Teologia sistemática é a parte, a matéria da área da teologia, que são, na verdade, as colunas. Cada prédio, né, tem que fazer logo as colunas para levantar as paredes. E se tiver primeiro andar, segundo andar, essas colunas têm que ser mais fortes ainda, né? Então, no campo da teologia, a gente estuda Antigo Testamento, Novo Testamento, interpretação bíblica, pregação, ética cristã e um monte de outras matérias. E uma das colunas principais é a teologia sistemática, que é uma disciplina que se subdivide em 10 partes. E a última parte dessa divisão é a chamada escatologia, ou a doutrina dos últimos acontecimentos. Significa como será o fim do mundo, tá? E como será a eternidade. Nessa parte da teologia é que a gente estuda isso, escatologia. Escatologia, ela pode ter 2 sentidos, pode ter 3 sentidos, na verdade. Fora do âmbito cristão, escatologia tem relação com o estudo dos excrementos. Então, quem faz análise de laboratório, né, análise de urina, análise de fezes, aquilo ali é um estudo escatológico. É as últimas coisas que saem do nosso corpo, tá? Então, é também chamado de escatologia. Se pegar um dicionário de língua portuguesa, vai dizer isso. Escatologia também, fora do âmbito cristão, tem um sentido ligado à pornografia, tá? Porque também tem relação com os órgãos sexuais que estão nas extremidades do corpo, em algumas extremidades. No campo bíblico, no campo da teologia, escatologia diz respeito aos últimos acontecimentos de Deus na história. Então, escatologia é essa parte da teologia sistemática que estuda os últimos acontecimentos. Quando Jesus virá, como será isso? Quais são os sinais que precedem a vinda de Cristo? O que acontecerá com os crentes? O que acontecerá com os ímpios? O que acontecerá com este mundo? Como será no céu? Como será no inferno? Essas coisas, basicamente. Então, primeiro eu quero falar que o mundo está caminhando para o fim
e para o recomeço. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e diz também que Deus já destruiu esse mundo. Já houve uma destruição, que foi a primeira destruição desse mundo, o primeiro fim desse mundo com Noé, nos dias de Noé. Então Deus prometeu que iria mandar muita chuva, muita água, e cumpriu aproximadamente 100 anos depois disso aí, nos dias de Noé. Noé foi chamado por Deus para construir um grande barco, e tudo que esse barco tinha que fazer era flutuar. Não tinha que ter timão, nem leme, tá? Não tinha bússola na época, ele só tinha que flutuar. E é possível, irmãos, que Noé tenha contratado outras pessoas para ajudá-lo a construir aquele barco, tá bom? Não quer dizer que ele construiu sozinho ou que ele construiu com seus 3 filhos, não. A Bíblia não entra nesses detalhes, mas ele construiu. E é interessante que alguns antropólogos que estavam estudando as culturas, naturalmente, né, em torno do mundo todo, e descobriram que todas as culturas têm um relato, cada um a seu modo, de que houve um dia muita chuva, um episódio que choveu bastante, e que o homem, aí o nome desse homem varia de lugar para lugar, obviamente, fez um barco que o Deus ou os deuses mandaram ele construir, e escapou ele e mais algumas pessoas. Então, aí eu disse, escapou ele a mulher e alguns filhos, ele, a mulher e a tribo dele. Enfim, então há relatos disso em todas as culturas. E é interessante, aquela história que a gente vê nos filmes, né? Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter assistido o filme O Auto da Compadecida, né? Alguém aqui nunca assistiu O Auto da Compadecida? Um dia deve ter assistido, né? Então tem uma cena lá, que na fazenda do Major Antônio Moraes, lembram dele? Rosinha chega da festa da padroeira com João Grilo, que é o funcionário do Major, né? Ele foi demitido da padaria, e ela diz assim: "Você acredita, João, que o sertão já foi mar?" Então tem essa história, que o sertão já foi mar. E é verdade, não somente o sertão, o mundo todo. O mundo todo. O dilúvio aconteceu e cobriu o mundo todo de água. Jesus, quando falou sobre os dias de Noé, o dilúvio, ele comparou aquele episódio com a sua segunda vinda. Ele disse: assim como aconteceu nos dias de Noé, será com a vinda do Filho do Homem. Lembram disso? Então, aquele episódio que aparentemente, quando a gente está lendo lá em Gênesis 6, 7, 8 e 9, a gente nem percebe, mas já tem uma relação com o segundo fim do mundo, que é com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus povoou a terra por meio de Adão e Eva, primeiramente. Depois ele repovoou a terra por meio de Noé, sua esposa e sua família, né, seus filhos. E agora ele um dia vai repovoar só com os salvos, quando Jesus Cristo voltar. O mundo então está caminhando para o fim, o segundo fim e o recomeço. É como se fosse uma partida de futebol. O primeiro tempo já acabou, estamos no intervalo, e aí hoje, aliás, estamos jogando o segundo tempo, né? Daqui a pouco vai acabar também. Em Mateus, capítulos 24 e 25, e também em 2 Timóteo, capítulo 3, peguei só essas passagens, aliás, Mateus 24 só e 2 Timóteo 3, eu encontro pelo menos 24 sinais do final do mundo, apontando para o final do mundo. Por exemplo, vou dizer alguns aqui: o surgimento de falsos cristos. A gente conhece o Henrique Cristo, né, que é o mais famoso aqui no Brasil, mas tem outros. Tem um cara de um país sul-americano, não lembro qual país, se vocês souberem pode falar, que ele fundou uma igreja chamada Crescendo em Graça, que eles falam em espanhol mesmo, Crescendo em Graça, que tem no Brasil e o nome é em espanhol. E ele diz que é a reencarnação de Jesus Cristo. E pronto, agora lascou de vez, né? Porque Jesus Cristo ressuscitou no mesmo corpo. Como é que reencarnou nesse camarada agora? Né? Então, o surgimento de falsos cristos, quanto mais o tempo passa, mais
gente louca vem dizendo aí que é Jesus Cristo. Tem um documentário na internet de vários falsos cristos. Tem um nas Filipinas, que a igreja dele é gigante. Tem um canal de televisão. Tá todo mundo vai para o culto lá vestido de branco, tá? E aí ele é altamente sensacionalista. Quando ele chega, todo mundo se prostra perante ele. Aí tem um que eu acho que é nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome desses caras não, tá? Mas ele diz que é Jesus Cristo. Aí ele chega, o pessoal está reunido assim, num lugar bonito, perto de uma cachoeira, muitas árvores. Aí ele chega com aquele ar de Cristo americano, sabe? Cristo dos filmes americanos, cabelo grande, louro, olhos claros. Aí ele chega assim com aquela túnica, e aí fala umas palavras de aparente sabedoria, que ele deve ter lido no Instagram de alguém aí, e o pessoal fica maravilhado. Eles têm poucos discípulos. E tem outros sinais: o aumento de guerras internacionais. Desde que Caim matou Abel, o mundo nunca esteve totalmente em paz. Sempre há, pelo menos uma guerra em algum lugar do mundo. Tem a guerra da Síria, tem aquela guerra sempre contra Israel, né? E nas tribos de países africanos, do norte da África e noroeste da África, sempre há guerras, sempre há confusão, e a tendência é aumentar. Perseguição aos cristãos. Há atualmente cerca de 200 milhões de cristãos ao redor do mundo que sofrem perseguição por causa de sua fé. Perseguição estatal, não é como no Brasil não. No Brasil existe perseguição religiosa, mas é perseguição filosófica. Eles dizem que são da tolerância, que tem que ouvir todo mundo, mas se você dá a sua opinião cristã, por exemplo, num campo como a universidade, que é um campo altamente hostil ao cristianismo, aí você é retrógrada, fundamentalista, eles não sabem nem o que estão dizendo, mas vão dizendo, tá? Mas existe, irmão, mais ou menos a população do Brasil, né? Somos em torno de 210 milhões, né? De brasileiros, de habitantes aqui, e há mais ou menos 200 milhões de cristãos sofrendo perseguição no mundo. Na Coreia do Norte, eles dizem que não há cristãos, mas há cerca de 400 mil cristãos, de acordo com a missão Portas Abertas. E eles estão fazendo trabalho escravo na Coreia do Norte. Tá? É terrível isso. Muitos falsos profetas, o aumento da maldade, o esfriamento do amor, pessoas egoístas, gananciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, malvadas, sem amor para com a família, rancorosas, caluniadoras, descontroladas, homens e mulheres de 40 e tantos anos agindo feito pessoas de 15, 16 anos de idade. Com todo respeito a quem tem 15, 16 anos, quando a gente envelhece, a gente tem que se comportar de outra maneira, tá? Então são pessoas que, essas são descontroladas, essas mais velhas, tem muito hoje em dia. Pessoas cruéis, inimigas do bem, traidoras, inconsequentes, narcisistas, aquelas pessoas que são amantes de si próprias, né? E com aparência religiosa, mas não tem religiosidade verdadeira. São alguns dos sinais que o mundo está caminhando para o fim. E a tendência, de acordo com a Bíblia, é que esses sinais aumentem. À medida que o tempo vai passando, esses sinais vão aumentando. Vai existindo mais gente assim, e mais fenômenos assim acontecendo, tá? Bem, existe, quando a gente fala sobre escatologia, se tiver dois crentes conversando sobre escatologia, tem pelo menos 5 opiniões ali. Porque a Bíblia não dá os detalhes que a gente gostaria de saber. A Bíblia fala sobre termos gerais, sobre o final do mundo. Então por exemplo, o que é que a gente sabe? Que Jesus vai voltar, que pode ser a qualquer momento, que o Evangelho vai ser pregado em todo mundo, tá? Aí vai ser um pouquinho antes de Jesus voltar, vai ser quando arrebatar a igreja, vai haver arrebatamento, sim ou não? Aí essas coisas já começam as divisões de opinião, mas as coisas gerais todo mundo concorda. Jesus vai voltar,
vai ser bom para os salvos, vai ser ruim para os incrédulos, tá? Ele vai dar um fim na injustiça, vai resolver o problema do mundo. Sim, quando será isso? Só Deus sabe. Passando um pouco disso, começam as especulações. E cada grupo, cada linha de interpretação tem suas especulações, tá bom? Então alguns crentes acreditam que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, vai levar para o céu. De repente, quando a gente abrir os olhos, vai estar no céu a qualquer momento. Então tem um grupo que pensa assim, são os pré-tribulacionistas. Então quem pensa assim, pensa que acredita que depois que Jesus levar os crentes para o céu, vai começar um período de desgraças aqui na terra, chamado na Bíblia de grande tribulação. Dentro desse grupo já tem outra divisão. Esse outro grupo acredita que o anticristo vai aparecer, vai ser um rei, um líder mundial, e 3 anos e meio ele vai ser um grande político, um grande líder. Quando ele começar a virar cabra ruim, na segunda metade aí do seu mandato de 7 anos, aí que Jesus vai levar a igreja. Tem outros grupos que acreditam, tem outro grupo que acredita que não vai haver arrebatamento. São 2 grupos. O primeiro grupo que não acredita que vai haver arrebatamento são os pós-tribulacionistas. Eles acreditam que Jesus vai melhorar o mundo pela pregação do Evangelho. Quase ninguém acredita nisso, tá? Mas tem uns cabras que acreditam que o mundo vai melhorar pela pregação do Evangelho. E aí quando o mundo vai ficar tão bom que Jesus vem e implanta o seu reino na terra. E outro grupo são os amilenistas. O que é que o amilenismo ensina? Que aquele período de 1000 anos que Apocalipse capítulo 20 fala, que Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui na terra, não é literal. Jesus na verdade já está reinando no coração dos crentes, e um dia ele vai descer do céu, não vai levar ninguém para o céu, não vai ter arrebatamento, vai descer do céu e vai implementar o seu reino aqui, e só os salvos viverão aqui. E aí nós teremos a nova Jerusalém que desce do céu, e nós moraremos numa casa de 2 andares, mais ou menos assim, o térreo e o primeiro andar, tá? Então existe todas essas visões. Quem é que está certo? Quem viveu verá. Quando eu estou dando aula e alguém pergunta sobre as outras visões, como é que eles pensam, eu digo assim, bem, como a gente não tem muito tempo, eu vou ensinar só o certo. Aí eu digo o que eu creio. Né? Aí todo mundo já entende que é uma brincadeira, mas eu já digo a minha opinião. Bem, vamos seguir. Então a escatologia bíblica está dividida em 2 partes. A primeira parte fala sobre as questões gerais, então a gente chama de escatologia geral. Anticristo, falso profeta, arrebatamento, volta de Cristo, enfim. A segunda parte trata sobre a escatologia individual, que é sobre o destino dos seres humanos. Para onde vão os salvos e para onde vão os perdidos quando morrem, e como será na eternidade isso aí. Então vamos ver um pouco sobre escatologia individual. Vou falar um pouco, depois quando eu encerrar eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês aí, as colocações, tá bom? Não pretendo falar muito não, senão fica também cansativo e mais quente ainda, né? Então escatologia individual. Quando o salvo morre, para onde ele vai? É a pergunta. Primeiro, eu estava ouvindo um pastor muito interessante que ele estava falando, um pastor presbiteriano chamado Heber Campos. É o pai, vocês devem conhecer o Heber Campos Júnior, né, da Consciência Cristã. O pai é 100 vezes melhor teólogo do que ele, tá? No mínimo, 100 vezes melhor. Se vocês procurarem por vídeos do Heber Campos
assim, aí vocês vão ver o que eu estou falando. O filho é bom, se comunica bem, né, com clareza e tal, prega bem, mas não se compara com o pai não, tá bom? Vamos lá. Então eu estava ouvindo o Euler Campos falar sobre essas questões que a gente está conversando, e ele escreveu 7 livros sobre o assunto. Eu tenho um só e nem li ainda. Ele fala desde a criação até o céu. E ele diz que quando a gente está num velório de um crente, é muito comum que as pessoas digam assim: ele não está mais ali. E aí ele diz: não, ele está, eu estou vendo. E é verdade, né? O corpo está ali e o corpo faz parte. É claro, o espírito do defunto não está mais ali. Nós não acreditamos nisso. Mas o corpo está, então uma parte está. E o doutor Euler Campos diz o seguinte: que a morte é a separação do homem dele próprio. O corpo se separa da alma. O corpo vai para o cemitério e a alma vai para o céu. E achei muito interessante essa colocação dele. Então vamos tentar responder aqui. Para onde o salvo vai quando ele morre? Jesus disse o seguinte: o camarada que estava crucificado ao lado do Senhor, um deles que se converteu, né? Tinha um do lado direito, outro do lado esquerdo, e um deles disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o crente morre, vai para o paraíso. Quanto tempo depois? Na mesma hora. Jesus disse que ia se encontrar com aquele camarada no paraíso. Quando? Quando eu voltar, que ressuscitar você, a gente se encontra no paraíso? Não, hoje mesmo. Quando Jesus morreu, foi para o céu. O céu é o paraíso, já vou mostrar isso, tá? E se encontrou com aquele camarada lá. Jesus morreu primeiro, né? Depois os guardas quebraram as pernas dos outros crucificados, dos bandidos, porque eles morriam por asfixia. Os crucificados geralmente morriam por asfixia. Eles ficavam ali naquela posição, crucificados, tal, assim. Daqui a pouco eles levantavam um pouquinho para respirar. E aí quando os guardas vinham, quebravam as pernas, os caras não tinham como se levantar para respirar. E aí morriam asfixiados. Quando o guarda foi olhar, Jesus já tinha morrido. Aí não quebrou as pernas dele. Lembra? João diz isso, João 19. E aí diz que foi para que se cumprisse uma profecia que ele não teria seus ossos quebrados, né? Ok, então quando o crente morre, vai para o paraíso. O céu também é o paraíso, o seio de Abraão. Em Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. Aí em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, fala um pouco do lugar onde a árvore da vida está. Diz assim: então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então veja que o paraíso está na árvore da vida, Apocalipse 2,7, e a árvore da vida está no céu. Ou seja, o paraíso ou é o céu ou é um lugar do céu. Inicialmente o paraíso estava na terra, no jardim do Éden. Depois que o homem pecou, Deus expulsou ele do paraíso, colocou querubins como guardas lá no paraíso, e depois ninguém achou mais aquele lugar. Então, em algum momento, que a gente não sabe quando, Deus pegou o paraíso que estava na terra e levou o céu. E é para esse lugar que o crente vai quando morre. Aí tem alguns detalhes aqui que alguns de nós ficamos encabulados, né? Diz que essa árvore da vida produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Aí tem gente que diz: não, isso aqui não é a eternidade, não é o céu, no céu a gente não vai precisar de cura. Irmãos, quem é que nos sustenta agora?
Não é Deus quem providencia tudo para a nossa existência? O ar que a gente respira, o bom funcionamento do nosso corpo, os bens materiais, a roupa que a gente precisa, o alimento, o dinheiro. Não é Deus que nos sustenta aqui nessa terra? Qual o problema de ser Deus, de Deus nos sustentar na eternidade? Nenhum. Aliás, é Ele que vai nos sustentar eternamente. E provavelmente aqui deve ter figuras de linguagem. Não significa que a gente vai comer esse fruto do céu. Talvez comamos, qual é o problema? O Deus que nos sustenta aqui na terra é o mesmo que nos sustentará no céu. Tá bom? O salvo, o crente salvo, vai aguardar no céu até que haja a ressurreição. Jesus vai voltar um dia, vai ressuscitar todo mundo. Quem morreu em Cristo, ou seja, os crentes vão ressuscitar primeiro para receber o corpo glorificado e desfrutar da plenitude celestial. Então veja só, quem morreu em Cristo, os crentes que estão no céu, tem algumas passagens da Bíblia que falam dos crentes dormindo, não é isso? Em Eclesiastes tem uma passagem, em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 11, que por causa da irreverência raceira, alguns crentes ali estavam doentes e outros já dormem, já estavam dormindo. Bom, vamos interpretar isso. Então vamos lá. Então alguns crentes estavam tomando a ceia sem a devida reverência e estavam adoecendo, como um castigo divino, uma punição divina. E outros estavam com sono, com punição divina. Qual o sentido disso? Nenhum. Então aqueles que estavam dormindo é uma figura de linguagem, é um eufemismo. É quando a gente faz um abrandamento na linguagem para falar de uma coisa mais grave. A gente não chega para o camarada e diz: ei, teu irmão morreu ali. Então morre dois, né? Morre dois. Rapaz, é o seguinte, senta aqui, quero conversar com você. Aconteceu um acidente agora há pouco e a gente vai contando aos poucos, né? A gente vai contando aos poucos. Quando a gente liga para dar uma notícia assim por telefone, já aconteceu com vocês. Já tive que dar a notícia da morte da minha avó para minha mãe, a mãe dela. E aí muita gente da família já estava sabendo, me ligaram, a minha tia me ligou, né? Aí, beleza, eu aviso para minha mãe. Aí liguei para minha mãe: oi mãe, tudo bom? Tudo bem, meu filho? Ela não sabe. Eu disse: mãe, você está em casa? Eu estou em casa. Eu estou indo aí. Tá com quem? Aí eu perguntei pelo meu pai, pelo meu irmão, né? Era assim, umas 5 da tarde. Disse: papai chega hoje que horas? Não, tá chegando já. Breno tá em casa? Breno tá aqui e tal. Breno é meu irmão, né? Aí, tá bom, tô chegando aí. Tomei banho e fui pra lá. E aí fui dar a notícia da morte da minha avó, né? E aí, só que minha avó estava internada, já estava há 6 anos acamada, estava internada há 40 dias, 40 ou mais, eu nem lembro. E aí fui falando aos poucos. Então isso é um eufemismo. Quando a Bíblia diz alguns já dormem, é porque alguns tenham morrido. Tá? Então, quando Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, é quem morreu. É quem morreu. Então, às vezes a gente acha, por exemplo, os adventistas do sétimo dia ensinam isso. Chama doutrina do sono da alma. É que quem morreu, quem é crente, está dormindo. Não está. Quem é salvo está no céu. Quem é perdido está no inferno. Tá? Então, os salvos estão no céu, mas ainda não estão desfrutando da plenitude celestial, porque ainda não tem um corpo glorificado. E onde eles estão no céu? Em qual forma? Aqui em Apocalipse 6, versos 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. As almas dos crentes no céu debaixo do altar de Deus. Eles clamaram em alta voz, dizendo:
Aí eles estavam orando, né? Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então, esse episódio aqui provavelmente fala do futuro. É um tipo de linguagem do Apocalipse que fala das coisas que se já tivessem acontecido, mas ainda acontecerão. Então, vai haver um momento que alguns crentes serão mortos e eles vão para debaixo do altar de Deus, as almas deles. Mas veja, eles não estão dormindo, eles estão conversando com Deus. Então, quem morreu em Cristo está no céu, descansando. O texto diz: repousem mais um pouco, mas acordados, conscientes. E é interessante que diz que eles receberam túnicas brancas. Mas como? Se eles não estão com o corpo no céu, estão com a alma. A alma não tem forma. A única alma que tem forma é aquela alma do desenho de Pica-Pau, né? Textura nos olhos, o lençol por cima. Então, na teologia, nós temos um termo para isso, que é o corpo intermediário, ou um corpo provisório. É um corpo, a gente chama de corpo, mas não é um corpo como o nosso, é esse que a gente está vendo, esse que a gente tem. Nem é o corpo definitivo, o glorificado. Um dia nós teremos um corpo semelhante ao que Jesus tem hoje, que ao mesmo tempo que a pessoa pode se alimentar, lembra que quando Jesus ressuscitou, por várias ocasiões ele fez refeições e também atravessa paredes. Em alguns lugares Jesus entrou com as portas fechadas depois de ter ressuscitado, e também ele sumiu em alguns lugares, pelo menos em um, lá em Lucas 24, em Emaús, né, uma aldeiazinha lá perto de Jerusalém, e apareceu em outro lugar. Então esse será o corpo final definitivo, que nós só receberemos quando Jesus ressuscitar. Quem estiver vivo quando Jesus voltar vai ser transformado, esse nosso corpo será transformado. Quem estiver morto vai ressuscitar e vai receber esse corpo glorificado para desfrutar da plenitude celestial eternamente. Tá bom? E os perdidos? Assim como os salvos desfrutam já da presença de Deus, assim que morrem, os perdidos desfrutam, ou são punidos, melhor dizendo, né? Não há desfrute ali, eles são punidos imediatamente. A Bíblia diz assim, que quem não crê em Cristo já está condenado. Então a Bíblia fala que haverá julgamento. O julgamento que haverá não será único, nem será todo mundo junto. Voltando à ideia do Alto da Compadecida, no final do filme tem um julgamento, né? Morre lá o padeiro e a esposa, o bispo e o padre, João Grilo e Chicó. Os 6 são assassinados por Lampião, né? Por aquele cabra que não gostava de matar, mas matava, né? E aí tem, naquele julgamento, a possibilidade da pessoa ir para o céu ou para o inferno. Aquilo ali é a crendice popular católica, tá? Ali é a crendice popular sertaneja com a teologia católica. O que a Bíblia ensina é o seguinte, que nós, os salvos, passaremos por um tribunal para receber as recompensas, não para saber se a gente vai para o céu. A gente já estará no céu e a gente vai receber a nossa recompensa. Nós nunca mais veremos os perdidos. E os perdidos, os incrédulos, serão julgados pelos seus pecados. Também não haverá possibilidade deles se converterem depois da morte, não, irmãos. É só aqui. Em Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Os salvos receberão as recompensas celestiais e os perdidos a condenação.
para concluir, como será a segunda vinda de Cristo? Usando aqui uma passagem bíblica só, a de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 13 a 18, ensina pelo menos 7 questões sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro, a segunda vinda nos oferece alegria e esperança. É o que a gente mais aguarda. Nós não aguardamos a morte, embora a gente pode morrer. Pode morrer velho, pode morrer jovem, todos nós somos sujeitos a isso. Por doença, por acidente, tá? Mas nós esperamos Jesus Cristo voltar. Segundo lugar, a segunda vinda vai trazer os que morreram antes de nós, os salvos. E a gente vai poder se encontrar. Não sei se a gente vai se reconhecer no céu não, tá? Essa é uma dúvida que a Bíblia não esclarece. Tem gente que acha que tem gente que tem certeza, dos dois lados. Tenho certeza que a gente vai se reconhecer. Tem gente que diz, tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não sei como será. Isso eu tenho certeza. Não sei. Só sei que será assim, tá? Terceiro lugar, a segunda vinda era esperada por Paulo e deve ser esperada por nós também. Paulo diz assim: nós, os que estivermos vivos, então ele esperava que Jesus voltasse a qualquer momento, inclusive ele esperava que fosse na sua própria geração, o que não aconteceu. Assim como Paulo, nós devemos esperar que Cristo volte na nossa geração, na nossa época. E se ele não voltar? Não tem problema. Quando a gente morrer, a gente vai se encontrar com ele. Tá? A morte para o cristão é passar da vida para a vida eterna. É isso. A gente não quer morrer, claro, porque Deus não nos criou para morrer. Quarto lugar, a segunda vinda terá a participação do arcanjo. Diz que o arcanjo de Deus, a Bíblia só fala em um arcanjo, tá? Arcanjo não é uma categoria de anjos, é um camarada só, Miguel, vai tocar trombeta e aí os salvos ouvirão e serão recolhidos no céu. Quinto lugar, ou seja, vai ser um evento apoteótico, né? Com música de primeira qualidade. Quinto lugar, na segunda vinda, o próprio Jesus descerá do céu e ressuscitará os que morreram na fé. O próprio Cristo virá, ele não vai mandar mais outros no seu lugar, ele virá, definitivamente. Na segunda vinda, nós seremos levados para o céu, obviamente. E em sétimo e último lugar, a segunda vinda deve servir de ano para os crentes. Então, todos nós passamos por dificuldades, por problemas, por tribulações. Pessoas que nós amamos sofrem, adoecem, morrem. Às vezes a gente tem mais conta para pagar do que dinheiro. Isso acontece com todo mundo. Não é um privilégio só meu não, tá? Certeza que isso acontece com alguns aqui. Às vezes a gente quer colocar ar-condicionado na igreja, não tem dinheiro, mas pode orar e Deus pode mandar. Amém? Mas a segunda vinda deve servir de ânimo para nós, irmãos. Por exemplo, você que tem um trabalho ruim, não gosta do seu trabalho, saiba, ele não será eterno. Um dia, quer você se aposente, quer não, você vai ser levado para o céu e o seu trabalho ruim vai ficar aqui. Você vai para o céu. Você que tem doenças, como eu tenho algumas, que tem dores ou que passa mal de vez em quando, que tem que tomar remédio, é o meu caso, com exceção das dores. Vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, isso vai acabar. Tá? A gente que sofre por conta de alguns parentes, tem mulher que apanha no marido, tem parentes que fazem a família toda sofrer, usuário de drogas e tudo mais. Isso vai acabar, vai ficar aqui. A gente que não consegue parar de pecar, ninguém consegue. Nessa vida ninguém consegue. Quando a gente for para o céu, aí isso vai acabar. A gente não vai precisar mais se arrepender dos pecados e sofrer pelos nossos pecados. Vai ter o fim disso aí. Então a gente que tudo de ruim vai ficar aqui e tudo de bom nós teremos no céu.
Você que está sempre cansado, que tem que trabalhar muito, tem muita coisa para dar conta e às vezes não consegue, isso vai ter fim. A segunda vinda de Cristo vai colocar um ponto final nisso. Então, quando Jesus voltar, tudo será resolvido. Todos os nossos problemas. Enquanto isso não acontece, a gente pede a Ele que nos ajude a vencer os que Ele permitiu que a gente passasse. Amém? Então eu quero encerrar por aqui e vou abrir para se vocês tiverem perguntas. Amém.